Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Senac, um podcast de educação, o Pode Cozinhar, Mudando Vidas, que é gravado diretamente aqui de Caxias do Sul. Sobre o que será que a gente vai falar hoje? Primeiro vamos ver quem é que tá com a gente, aí vocês já vão sentir um cheirinho diferente aí em casa, um cheirinho que faz a gente acordar. Quem é que tá aqui com a gente? Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu tenho 24 anos. Eu sou barista há quase 4 anos, acho que dá uns 3 anos e meio. Eu tô na área da gastronomia também, sou formada. E atualmente eu trabalho como gerente da Donuts Punk, que é uma loja de donuts. E tem mais ou menos uns 6 para 7 meses que a gente começou a operar com café nessa loja também. Então, toda a parte de treinamento dos baristas também sou eu que dou. Além de algumas consultorias por fora da empresa também. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Gabriel, eu trabalho com café já há uns 5 anos e meio, 6. Eu sou barista, eu já trabalhei como gerente, eu já dei consultorias, faço alguma coisa de cursos também. Alguma coisa de drinks também, tudo ali com café, é a minha área que eu entendo. Olá, pessoas. Eu sou o Matheus, mais uma vez aqui com vocês, professor e coordenador dos cursos de gastronomia. E já fica o adendo no primeiro momento do podcast. Não peçam café preto, até porque café é preto. E eu sou a Denise Sefrin, diretora do Senac aqui de Caxias do Sul, e é um grande prazer receber essa dupla maravilhosa para falar sobre a segunda bebida mais consumida no mundo, que é o café. Então a pergunta é, vai um cafezinho aí, gente? Então, como é que é esse mundo do café? Queria muito que a gente começasse a conversar sobre a origem desse produto e como ele se popularizou tão grandemente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É uma febre mundial e depois a gente ainda vai falar sobre café gourmet, sobre Todas as variedades. tudo isso que tem acontecido com esse produto que é cara, sensacional, né? Eu, de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu acordo já com com o apito da cafeteira. É aquele ritual pra acordar, né? Ele tá presente na vida de praticamente café qualquer pessoa. puro a vida inteira. Nunca usei café com açúcar. Particularmente, não gosto do açúcar, Perfeito. né? E é bem isso daí, né? Café é café. Café é café. Com vocês a palavra, então. Será que a gente começa do iniciozinho, das lendas, dessa parte Toca a toda? ficha. É que Vamos lá, que eu acho que o o público quer saber público a história do gosta disso. café. Beleza. começo da história do café, ele tem suas verdades e mitos, porque é um produto que ele é muito antigo, né? Então, a gente não consegue ter 100% de certeza de fato de como é que se conheceu o café. A gente sabe que foi ali na região onde atualmente é a Etiópia. E aí tem algumas lendas por trás. E acho que a favorita ainda é a do pastor e exato, das ovelhinhas, né? Acho que a galera acabou abraçando, assim, tipo, a mais conhecida. Isso é, sei lá, eles falam que por volta ali dos anos 500 depois de Cristo. A galera começou a observar que eles levavam, acho que eram as cabras, pra pastar em algum lugar específico e elas comiam uma fruta que elas começavam a ficar, tipo, Muito mais agitadas. E eles observaram por muito tempo isso, até que um deles teve a ideia de colher aquelas frutas Experimentar. e experimentar. Só que ela era muito amarga, tipo, realmente ela é bem amarguinha. E daí não tinha jeito de fazer aquilo, tipo, ser comido assim in natura. Aí acabou que eles foram testando de muitas formas, até que um dia eles resolveram jogar na fogueira, assim, tipo, ver o que ia acontecer. E daí dali eles foram testando, até que misturaram com água, e no início eles tomavam pra trabalhar. Era conhecido como um elixir, assim, de energia, sabe? A galera... Um energético natural. Exato, eles tomavam pra trabalhar, e começou, tipo, a entrar na rotina deles essa bebida. Não, e é engraçado porque, assim como tem essa questão de, a gente não conseguiu achar uma maneira de consumir, até porque o café ele é uma fruta que ele tem pouquíssima polpa. Tipo, a maior parte dele é o grãozinho de dentro, né, a semente. Então, eu acredito que por isso também tenha sido bem difícil de conseguir consumir ele. Mas aí tem uma outra lenda que diz que esse pastor levou pro... Como é que é o nome da pessoa que cuida das terras antigas, assim... Senhor feudal? Não, mas isso é antes. Não. Mas enfim, alguma pessoa importante ali que achou que aquilo ali era do demônio, que aquilo ali não prestava, porque alterava o humor e a energia das pessoas e mandou queimar. Aí fez um maravilhoso aroma ali do café e aí resolveu provar. Então, eu acho que esse início, ele tem muitas
opções de como pode de fato ter acontecido, mas acho que atualmente todas as histórias, elas acabam começando e terminando meio parecida. Exato. E Todas elas muda se linkam em algum momento. muda uma que outra coisa ali no meio do que de fato pode ter Mas, acontecido. com certeza, se alguém pegou o grão e jogou no fogo, torrou, e ali a gente sentiu o cheiro, não tem como a pessoa não... Mudou vidas. Mudou Sim, com vidas. certeza, não tem como ela não ter tido vontade, de fato, de experimentar, porque a gente já começa a ser seduzida pelo café, pelo cheiro. Não, exatamente. Né? Cheiro Em qualquer maravilhoso. um dos processos. Da cidade onde eu venho, tinha uma indústria que torrava o café e depois moía o pó e a gente comprava o café Moído ali. moidinho Na ali na hora. hora, sabe? Então, ensacava e a gente ia buscar. Gente, a gente sabia a hora da torra, sabe? Então, era impressionante. E são cheiros bem diferentes. Quando tá torrando, quando tá moendo, Uhum. né? E depois no preparo. Mas eu tenho essa memória de criança, sabe? De passar na rua e já saber, ó, tá quase na hora do café da tarde, porque eles estão Torrando café. torrando o café, Sim. né? Mas até nós, assim, quando a gente sai pra rua, vai em algum evento, alguma coisa, tipo, às vezes a gente vai chegando assim, a gente pensa, ó, tem um café aqui perto, que a gente vai sentindo o cheiro pensei. e não tem erro, a gente vai chegar, vai dar uns passos, vai ter um café. É bem engraçado, assim. E como é que popularizou isso para se transformar num negócio, né? Porque, claro, a gente sabe, nosso historiador aqui, né? Porque além de ser o nosso mestre, né? O mestre das panelas aí, das colheres, de todos os utensílios, também é nosso historiador, né? E pode contar até melhor essa parte da popularização do cultivo do grão do café, mas entre o cultivo em larga escala e realmente esse boom de negócio, a gente tem um hiato de tempo aí, né? Sim, o que a gente vai ver, não, mas o que... Vamos pegar um livro como base, A História do Mundo em 6 Copos. Tá? Ele vai trazer o café como o despertar das ideias. Então ele vai fazer ligações com a questão do iluminismo, que as pessoas começam a consumir um pouco mais de café, né? E aí elas começam a ter uma liberdade maior de pensamento. Deslevar, assim, tirar, né? Isso. Ele vai trazer uma relação com o vinho, com a filosofia, e o café com o pensamento científico. Literalmente um despertar, que é basicamente o que a gente falou, né? Um cafezinho de manhã antes de começar as tarefas. Mas pensando a nível de Brasil, né? Ele vai ser uma das nossas primeiras, a segunda, se eu não estou enganado, commodity, né? Então a época ali do estudar no colégio, se você se lembra, café com leite, aquela coisa toda, né? Mas ele vai ser uma commodity, e ainda é uma commodity muito Sim. grande aqui. E não só aqui, né? Exato. E daí a gente vai ter, óbvio, a expansão dessa, vamos dizer assim, desse mercado em cima dessa commodity para poder, enfim, faturar. E a gente vai ter os desdobramentos que o cafezinho deixou de ser um pingado no botequim de esquina. Não estou falando isso de modo pejorativo. Mas deixou de ser aquele passadinho, aquele pingado. E aí a gente vai ter todas as técnicas e todos os desmembramentos do café. Que aqui no Brasil é muito recente. Porque a gente tem o hábito ainda do pingado e não acaba não explorando os outros estilos. A gente estava olhando aqui um dado que de 2022 a 2023, de uma safra para outra, foram produzidas 171,3 milhões de sacas, tá, de café no mundo. E o maior produtor, quem que é? Você sabe? O Brasil, né? Brasilzito. E produz para interno e exporta também, né? Mas e em qualidade, gente? Vocês que trabalham com esse produto. Eu pelo menos, a gente percebe que a gente acompanha os campeonatos, a gente tem uma competição anual que define sempre o melhor grão, o melhor produtor e tal. E acaba que muita coisa não fica com nós. Tipo, vai tudo pra fora. A gente tem muitos cafés bons. E às vezes é muito engraçado. A gente vai olhar alguma grande torrefação de fora e tu vai olhar, eles trabalham com grãos brasileiros. Então, às vezes, a gente tem uma coisa muito boa aqui, só que a gente não tem o maquinário pra fazer, tipo, pra explorar o máximo desse grão e tal. Então, a gente acaba perdendo. Ou talvez o mercado interno, tu não consiga agregar valor ao grão, vendendo pra fora, tu tem um retorno maior pro produtor, né? Sim, total. E a gente pensa também sobre essa questão de como o café veio pro Brasil, porque
Foi na questão da época das colonizações. Então, a América do Sul tem um solo muito bom. E tu vai ver que os países da América do Sul, eles realmente são países que têm uma qualidade muito boa na produção dos E cafés, aqui né? não é só o Brasil, a Colômbia também, né? Também produz E bastante. A gente fala que toda a linha do Equador, Do Equador. tipo, é melhores regiões pra se Pra produzir você ter o café. E a questão do Brasil também, além de ser o maior produtor, é o maior exportador. Se eu não me engano, acho que Minas Gerais sozinhas ali produz mais do que a Colômbia inteira. Sim. Se eu não me engano, é isso. E realmente, a gente tem cafés muito bons aqui, só que a gente acaba perdendo muita coisa para exportação, né? Tem esse fator de que a gente também toma muito café de fora. A gente já tive o prazer de tomar uns cafés muito bons da Colômbia, do Vietnã. Teve uma vez que eu tomei um da Etiópia também. Só que eu acho que é interessante nessa parte do café a gente valorizar a questão da torra, né? De saber como é que o café foi torrado. E o Brasil, a gente não pode receber importação de café, o grão verde. Ele já tem que vir torrado para o Brasil. Então, eu acho que nisso também muito se perde, porque talvez a gente pudesse explorar um pouco mais sobre esse grão verde, né? Que a gente acaba exportando verde, acaba abrindo esse leque para as torrefações do resto do mundo explorarem e brincarem com o nosso café, e a gente não tem tanta essa oportunidade também. Mas é também uma questão da Anvisa e de saúde, né? A gente sabe que pode vir com alguma praga, alguma coisa, enfim. Mas é interessante pensar que a gente tem uma produção tão grande e a gente não fica com tanto dessa produção. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de café, então. Podemos falar? Claro. Então, contem aí para nós quais são os tipos, né? Que a gente ouve falar. Arábico, Robusta. tararã. Como é que é? Qual é a diferença para quem tá em casa, assim, é completamente leigo que nem eu. Não sabe nada. Só sabe que gosta. Eu Sim. acho que um pouquinho antes de chegar no arábica e no robusta, a gente tem as classificações do Vamos café lá, então. como gourmet, especial. Tem o café tradicional, que é o café de prateleira de mercado, que é o que a gente está acostumado a tomar desde sempre. Partindo disso, a gente tem o gourmet, Tem que o é o... superior também. Tem o superior, Antes do verdade. gourmet tem o superior. Tem o superior. Tradicional, então, é esse que a gente chega ali na prateleira e pega o até ali. saquinho que tá Uhum. super caro hoje. Exato, exato. E daí agora tá ficando até mais comum o superior e o gourmet, que o preço deles tá bem parecido e tu consegue... E o que é o superior? Quando a gente pega ali o que a gente compra todo dia, tá? Uhum. Eu vou entrar no mercado e vou comprar. Qual é a diferença entre o tradicional e o extra forte? Realmente tem diferença? Tem diferença. diferença. Tem diferença. É que o café, ele é pontuado pra te saber onde ele vai estar em cada categoria dessas. Então, é uma pontuação que vai de 0 a 100. De 0 a 100. E daí, dentro dessa pontuação, vai saber se ele é tradicional, se ele é superior, se ele é gourmet. Geralmente, o tradicional, a gente até fala que ele é o café, como a gente tá mais acostumado a tomar há muito tempo, mas ele é o café que ele tem mais... erros, assim, ele pode ter mais coisas que não só o café dentro daquele pacotinho pra comprar. Então, ele tem uma porcentagem ali que pode ter um pouco de galho, pode ter coisas que não é café, e ele também não é separado por variedade, não tem essa questão de ser um catuai, não tem. Eles acabam, tipo, Tudo que tiver, misturando vai lá aquilo. e deu. Isso, aí por isso que eles têm uma torra muito alta, que é pra deixar uma torra toda igual. Então, se deixar muito baixo, vai ficar muito diferente. Se tu torrar bastante, ele vai ficar parecido. Só que Depois daí... a gente vai explicar bem certinho o que é uma torra. Exato. Que é o que traz essa questão do amargor. Então, o tradicional, ele tem um pouquinho mais de amargor por ser suscetível a ter mais defeitos dentro dele. E o superior e o gourmet um pouquinho menos, respectivamente. Acontece que o café, para avaliação dele, os cafés, eles começam todos eles com 100 pontos e vão perdendo pontuação conforme defeitos, né? E... eu não vou lembrar de cabeça agora as pontuações, mas eu acho que o tradicional é até 60 pontos. O superior de 60 a 70. Não, de 70 a 80. E os gourmets e os especiais ficam de 80 a 100. Porque o gourmet, ele pode ter uma pontuação boa, mas ele ainda vai ter alguns defeitos ali, né? Então, que nem o Gabi disse. É a questão de coisas ali que não vão ser café, que vai ser galho, que vai ser folha, que vai ser o grão muito verde ou o grão que já tá quase, né, apodrecendo ali. Questão de uniformidade de grão. Então, se a gente pegar duas espécies diferentes de café, que nem um catuai, um topázio, enfim, eles vão mudar o formato do grão e na hora da torra eles vão acabar não torrando igualmente, né? Tem a questão de quem faz essa parte da avaliação
na hora da prova, se eles alcançam tanto de sabor, tanto de doçura, tanto de corpo. Então, são muitas coisas que eles avaliam na hora de pontuar esse café. E aí, conforme fica ali dentro de tal pontuação, ele tem essa classificação, que aqui no Brasil quem cuida é a BSCA, que é a Associação de Cafés aqui dessa parte do Brasil. E tem a ABIC também. E agora, se eu não me engano, eles estão querendo botar para que todos os cafés que vão para o mercado tenham o selo de qual é a avaliação do café ali, para também o consumidor saber. Porque agora está se popularizando muito essa questão dos cafés tradicionais terem escrito na embalagem, café especial na frente, né? Mas aí tu vai olhar bem certinho, ele não é um especial, ele é um gourmet, ele é um superior. E a pessoa, ela vai naquele especial escrito grande ali na frente, ela vai se encantar com aquilo, o valor vai estar atrativo, porque mesmo que agora o café tradicional esteja um pouquinho mais caro, a gente teve todas as questões de clima, enfim, chuvas que acabaram, né, deixando o café mais caro agora nessa última safra. Mas é mais pra enganar mesmo, assim. Então, pra ter o selinho certinho ali pra pessoa saber exatamente. Aquele café que tá escrito especial na embalagem, ele é de fato um café especial? Ele pode ser especial para aquela empresa, É, para aquela tipo, marca, ele é. Ele pode ser que ele Mas ele seja... não é especial na classificação. Na classificação, não. Ele pode ser aquele especial de... O especial no sentido de, não sei, talvez... Ou primeira linha da empresa. Nossa, esse aqui é o nosso melhor, esse aqui é o especial da gente. Mas não que ele E tenha na avaliação dúvida, a especial. dica é, tipo, buscar informações, né? Tipo, procurar se realmente atrás vai ter ele dizendo qual foi o produtor, qual o grão, qual é o tipo de processo que ele foi usado. Porque é basicamente isso que tu vai conseguir identificar e separar o que é um café especial do que não é também. É bem Show de isso. bola. Tá, e o que é a torra? Eu acho que a torra, pra mim, ela é um dos processos mais complexos que tem, assim, pra te aprender, né? Porque ela é muito pontual, assim. É uma coisinha de 1 segundo que tu muda na torra, uma coisinha que pode mudar totalmente um café. A gente gosta de dizer que o café, ele funciona que nem uma pirâmide, né? Então, a gente tem que pensar desde os engenheiros de solo, os produtores, o pessoal que faz a colheita, a pós-colheita, a lavagem, a torra, e por fim, sim, o barista, né? A gente tá lá na ponta. Até chegar no barista, a gente fala que é um processo de mais ou menos 2 anos, assim, desde tu plantar, tu conseguir fazer florar, conseguir o fruto, conseguir identificar o que vai ser. E até a safra de cafés, assim, tipo, nunca um ano vai ter uma safra igual a outra. Pode ser que tenha sido plantado no mesmo lugar, é o mesmo pezinho, mas assim, a chuva, o sol, tudo vai influenciar. Então, é muito difícil até pro produtor ele garantir que tu vai ter 2 anos um mesmo café igualzinho, assim. Então, a gente brinca também que é uma coisa, por mais que seja uma área que a gente já estudou, a gente já sabe o básico, assim, tem que estar sempre se atualizando. Porque, tipo, vão surgir variedades novas de café, vão surgir novas máquinas que vão torrar diferente, vão surgir outro método que tu vai conseguir extrair um café diferente. A gente brinca até com a água, assim, tipo, se tu pegar um café e passar ali numa água muito quente, passar numa água morna e numa água quase fria, tu vai ter o mesmo café com 3 sabores diferentes. Então, ele é um leque muito grande pra te brincar, de certa forma, mas sempre tá estudando em cima dele. Isso é muito legal. E daí na parte da torra, então, que seria, acredito que a parte antes do barista, né? O que mais define a questão sensorial do café é a questão do pós-colheita. Onde vai ter o cereja descascado. Então, pode ser que eles sequem o fruto com a casca, só com a polpa, que eles lavem, que eles deixem fermentar. Aquilo ali, mais ou menos, já vai determinar o que tu vai conseguir achar de nota sensorial do teu café. Mas na hora da torra, depender se tu vai fazer o teu café ser muito claro ou extremamente escuro, também tu consegue, né, deixar algumas notas sensoriais mais em evidência. Então, ou fazer um café um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais amargo. E aí volta naquilo que o Gabi comentou antes, sobre as torras muito escuras sempre darem um sabor amargo, né? Eu nunca vou esquecer, eu fui aluna do Matheus na Gastro. Relaxa, gurizada. E eu tive o prazer de... Eu acho que... não é porque o Matheus tá aqui, mas eu realmente acho que um dos melhores trabalhos que eu entreguei na faculdade foi um trabalho pro Matheus que falava justamente sobre a questão da reação de Maillard na torra do café.
Abre Então. parênteses de uma disciplina que tu odiava. Eu odiava, eu reprovei no primeiro semestre, mas eu aprovei no último. E aí, como o café ele é um fruto, ele vai ter a frutose, que a gente sabe que é um tipo de açúcar, né? E no processo de torra, aquilo ali vai começar a caramelizar. E aí, o que acontece? Vai funcionar exatamente que nem um caramelo, sei lá, que as pessoas fazem para um pudim. Então, a gente sabe que se a gente queima um caramelo, vai ficar aquele coisa amargo, horroroso, péssimo de comer, totalmente intragável. E no café vai funcionar da mesma coisa. Então, quanto mais escura a torra, mais queimado vai estar o café. E normalmente se faz uma torra mais escura quando a gente não tem garantia da qualidade do grão. Exatamente. Que é pra uniformizar o sabor e aí tu consegue de todos disfarçar. eles. Tu consegue disfarçar o que tem ali. E até por isso que os cafés tradicionais de mercado são moídos tão fininhos, né? Porque tu vai abrir o pacote e tu vai olhar aquilo ali, tudo escuro, tudo moído fino. Tu não vai dizer, bah, aqui tem um grão de café bom, aqui tem um pedacinho de galho, aqui tem um pedacinho de folha. Não, aquilo ali é um monte de coisa moída, fininho. A gente até brinca um pouco com as pessoas que se tu... Normalmente a gente cheira aquele café de mercado, a gente pensa, nossa, que cheirinho bom de café. Mas quando tu pega um café com uma torra média, uma torra mais clara e tu sente o cheiro, tu vê que é uma diferença, tipo, enorme, assim. Enquanto ali o café é torrado com torra mais clara, tu consegue identificar um doce, tu consegue identificar, tipo, um aroma agradável. No outro, tu vê que depois é só um cheiro de alguma coisa realmente queimada, não é agradável. Até por isso que, normalmente, as pessoas que tomam esse café há muito tempo, a galera acaba adoçando, porque realmente não é um gosto bom de se tomar. Então, a galera adoça. E, normalmente, as pessoas, quando tomam um café especial, a primeira vez que tu fala assim, não bota açúcar, experimenta antes de adoçar, as pessoas veem que, realmente, tu não precisa botar açúcar no café, porque ele já tem, tipo, isso é dele. Ele não degradou toda a frutose. Não, Exato, ele tem o açúcar exato. natural, né? A gente tá falando de uma fruta. Isso é um ponto legal, até já que a gente tá falando desse assunto de torra, que é uma coisa que eu percebo em quem não conhece café, a não ser o de manhã cedo. Que é geralmente café especial, café gourmet, ele tem uma torra mais clara, ele sai um café mais claro. clarinho. E eu já ouvi muita gente. Esse tá café não fraquinho. presta, O chafé. é muito fraco. Não, e é engraçado porque, na verdade, a questão do café forte e do café fraco, claro, vai ter um pouquinho de influência ali da torra, né? Tu vai sentir muito mais aquele gosto se for um amargão. Mas é mais a quantidade de pó de café que tu tá usando pra quantidade de água. Então, se tu pegar um café extra forte e usar um tantinho assim de café para um tantão de água, ele vai também ficar vai ficar igual. fraquinho. Assim como se a gente pegar um café especial e botar horrores de café e ficar ali passando, e passando, e passando. E a cafeína nem tá tanto na cor do café não também, tá na né? cor do café. Então, é mais sobre a quantidade de café para água que tu usa do que do tipo de café e a cor do café que tu tá usando, né? Porque o ideal seria tu olhar ele contra a luz assim e ele ser aquele vermelho marronzinho, bonitinho. Quase que a cor da fruta. Quase que a cor da... Exato. Mas a gente ouve muitos, tipo, realmente a galera às vezes acaba dando essa leve julgada antes de provar, sabe? Exato. Então, é muito engraçado. A gente teve até uma experiência num café que eu trabalhei, que a gente serviu café em copinhos americanos, tradicional, assim. E tu servia o café já naquele copinho, a galera, antes de tomar, já dizia, nossa, mas o meu café está fraco e tal. A gente sempre orientava. Nem tinha experimentado. Nem tinha experimentado, exato. Só pela cor. Aí nós trocamos por copinho de papel, pra galera já usar pra levar. E, nossa, a reclamação acabou, a galera super gostava do café. E era muito esse negócio, tipo assim, querendo ou não é que falta uma educação, é que a gente É a aprendeu percepção, claro, a tomar cultural. aquele café escuro, sabe? Então agora é todo um trabalho, até realmente as pessoas... E eu digo que, eu há 5 anos nessa função de café, a gente já mudou muita coisa, muita coisa. É devagarinho, mas assim, vamos ter fé que vai acontecer. Que vai acontecer, a coisa vai engrenar. Mas falando disso, falando dessa história e dessa cultura, porque até bem pouco tempo atrás, claro, eu tenho muitos mais anos de vida do que vocês, mas quando eu tinha a idade de vocês, por exemplo, o café que a gente chegava e a gente tinha as opções assim, ó, era o carioca, o expresso e o pingado, entende? Era isso aí, ponto. Sim. Tá? Em qualquer lugar que tu fosse. E daí, do nada, a gente tem um cardápio maravilhoso com tudo que tu possa imaginar, de café gelado a café quente, com Fora todas método, as... né? Fora método. Nem tô falando de método, tô falando de opções de sabor mesmo ali, sem entrar nessa seara que vocês vão Sim. falar também. Eu acho que Tá. se a gente for entrar na parte de métodos, a gente vai gastar o podcast inteiro, porque é realmente muita opção. Não tem problema, a gente faz A parte gente do- pode fazer parte 2, não tem problema. Mas a pergunta para vocês é, e daí também para o nosso historiador, o que vocês acham que influenciou
né? Quais foram as influências para a gente ter esse boom, essa vontade? Porque se a gente for pensar assim, ó, quantas pessoas tinham cafeteira em casa, né? Há 20 anos atrás. As cafeteiras que a gente tinha eram, no máximo, a cafeteira elétrica. Assim, ó, num luxo supremo, era uma cafeteira elétrica dessas que tu liga na tomada e que tu bota a água para ela passar. Não tô falando das cafeteiras de marca, como a gente tem a cápsula, que as cafeteiras de cápsulas são de quanto tempo para cá que chegou para nós, consumidores, né, de forma geral, assim. Também não faz muito tempo. Então, o que vocês acham que fez com que a gente conseguisse consumir mais e querer testar o sabor desse produto que, a princípio, tem um sabor tão marcante do jeito que a gente aprendeu ou conheceu inicialmente, né? O café, ele vem... A gente fala que ele teve ondas, assim, de como ele foi se tornando tão popular até hoje. Eu não saberia te dizer agora exatamente quais foram elas, mas acredito que a gente está na quarta onda, que seria a onda do café especial agora. E se encaminhando, talvez, para uma quinta, que é o que está acontecendo com muitos lugares. Tipo, tem, baladas e tal, que estão trocando a parte de bebidas alcoólicas por cafés. Então, a gente está acreditando que está se formando agora um novo conceito de café também. Mas esse boom foi muito atrelado aqui no Brasil, pelo menos também, na pandemia. Tipo, antes da pandemia a galera já consumia, mas ainda tinha muito um preconceito até por valor, e a galera não tinha esse tempo também de, nossa, vou parar e vou aprender sobre café. Ele acabava sendo uma coisa de costume do dia a dia. A gente até fala, tipo, a gente atende pessoas que chegam no balcão e nos dizem, nossa, eu não tomo café porque me dá dor de estômago. Mas aí tu pega o histórico da pessoa, ela, sei lá, passou ali 4 anos numa faculdade tomando muito café e não era um café bom. Então isso vai resultar em algum problema. Então quando a pessoa vai ali e toma um café mais clarinho, um café sem açúcar, e vê que ainda pode ser prazeroso tomar café e não ter nenhum contra, então isso acaba sendo muito bom também de tu trazer isso de volta para as pessoas, que é tipo, é um conhecimento que não tá, tipo, difundido ainda para todo mundo, sabe? Eu acho que também na questão da pandemia foi o boom do TikTok, né? A gente teve muito influencer barista que começou a divulgar mais sobre o que é o café especial no TikTok, que estava sendo uma rede social que estava estourando ali na época. A gente tem, acho que a Amanda Barista ali de Curitiba é um dos nomes maiores, assim, que eu consigo pensar agora, que começou a fomentar essa coisa do que é o barista, do que é o café. Porque os baristas começaram a surgir no Brasil ali pelos anos 2000, mas a nossa profissão, ela só foi regulamentada em 2010. Então, ainda é uma coisa muito recente, né? E eu acho que dali... E mais ou menos nessa mesma época que a gente teve essa entrada tão forte das cafeteiras, realmente, Exatamente. de cápsulas. Então, a gente começou a ter a cultura do uso do café de forma diferenciada. Pois é, A galera começou a ver amiga dos baristas. Tem eu muito acho essa questão também, sabe? Que essa questão de tu começar, de fato, claro, na questão da pandemia, tu se adapta a fazer as coisas ali na tua própria casa, porque tu não conseguia sair pra ficar indo em cafeteria e tal, né? E os baristas, eu acho que numa visão geral, assim, costuma ser um grupo de pessoas muito mais jovem. Então, essa questão de, tá, beleza, vamos estudar, somos pessoas jovens, há tempo da gente começar a aprender sobre o que a gente tá consumindo, pra garantir que futuramente não vai agravar tanto, que nem essa questão de, o café me dá azia, eu tenho gastrite, não sei o quê. E sobre ser amigo do barista também é de tu parar e conversar e perguntar realmente o que eu tô tomando. Por que esse café é mais claro, sabe? Então, eu acho que toda essa questão do boom, assim, foi bastante pela questão da conversa. Eu acredito que teve muita influência do TikTok na questão da pandemia ali. Mas o balcão de cafeteria, assim, principalmente. Porque como a partir de 2010 a gente começou a ter mais barista e ainda não são tantos especialistas, mas aí começou a popularizar os campeonatos, campeonato de nível nacional, campeonato de nível mundial, campeonatos informais dentro de cafeterias, também a própria entrada de cafeterias de marcas internacionais entrando no mercado brasileiro. Porque até então, onde é que a gente tomava café? Na lanchonete, na lancheria. Isso. Então, a gente não tinha realmente a figura dessa pessoa que vai tirar o café ali, do barista em si. A gente tinha a pessoa que estava atendendo no geral e que te servia o café. E com a entrada dessas marcas, dessas grandes marcas, com realmente, como negócio, com franquias, que começou em São Paulo, Rio, e depois se popularizou,
também a gente começa a querer a ser um produto desejado, né? Tu ir até aquele lugar e experimentar aquele café que todo mundo fala. Estamos aí falando de um belo do Starbucks da vida, né? Sim, com certeza. Eu lembro a primeira vez que eu experimentei um café, eu tava em viagem, eu tava viajando e experimentei. E a minha primeira sensação foi essa, o café é fraco. E era um cafezão, né? Uhum. Um copão. E no primeiro gole era um café fraco. E depois eu entendi que não, ele só era diferente. Uhum. Não é porque o sabor dele era diferente que ele era fraco. Né? E aí tu vai tendo que treinar o paladar. E depois ele chegou no Brasil. Aí no Brasil tu ia também em alguns lugares e tu tinha condição de experimentar aquilo que as pessoas falavam, né? E que tu via talvez nos filmes e tudo. E isso vai popularizando. Até hoje, assim, o café gelado é uma coisa que não é tão popular. Então, tipo, tem muitas pessoas que olham e a gente até fala, o café gelado, ou você ama ou você odeia. Não tem aquela Não tem o pessoa meio que termo. toma esporadicamente. Tipo, ou real, você gosta muito e qual episódio você vai tomar, ou a galera não gosta, porque é muito diferente. Agora tá vindo essa parte de cafés gelados também, drinks E com os café. drinks, né? Eu ia falar o café alcoólico, né? Que também é uma outra vertente que as pessoas também elas acham que não vai casar, mas super combina. Vocês nunca tomaram uma caipirinha com café. É assim, Não, eu ó. já tomei. É bartender e eu também sou. Fica Não, muito bom. Formada pelo Senac. Fica muito bom. Que massa. Muito Mas, bom. é maravilhoso, né? O café, ele casa com muita coisa. Tem drinks super clássicos com café, mas eu ainda gosto das novidades que vêm, porque, cara, é um mundo. Não, e além dos drinks feitos com café, a gente também tem muita questão das notas sensoriais de cafés que puxam para um alcoólico, né? A gente tem um método de extração a frio, que são os cold brews, que a gente chama. E várias vezes eu já provei colds que tinham muito essa coisa do alcoólico, assim. Parecia que eu tava tomando uma bebida alcoólica sem álcool. Então, é uma coisa que dá pra estudar muito, assim. Tem muita coisa. A gente tem um campeonato que é o Good Spirits, que ele é justamente um campeonato de drinks de café. Ano Inclusive, tá passado- acontecendo essa semana em essa Florianópolis. Florianópolis. Ano passado aí, ó. ocorreu em Porto Alegre. Então, ele é a nível nacional e depois o melhor do Brasil vai competir em nome do Brasil no Mundial, mundial. né? Mas é muito legal, porque às vezes as pessoas elas não têm essa noção. Elas vão pensar justamente no quê? No café preto que elas vão tomar ali de manhã. Café. Café. Como a minha mãe, ela fala o café frio e o café amargo. Que daí eu digo fala que, tipo assim, não é porque ele não tem açúcar que é um café amargo, ele é só um café. Eles são E o café frio não é frio porque eu deixei ele esfriar ali. Ele teve um preparo diferente, ou ele foi, sei lá, foi feito em cima do gelo, ou foi feito num processo de extração mais lento. Então, tipo, ele não é frio, ele é gelado, ele teve um preparo. E o café nos proporciona exatamente isso, de dar essa brincada, assim. Tipo, eu e a Vanessa, a gente toma muito café gelado. E às vezes a gente vai pra lugares experimentar, tipo, esses dias a gente tomou um café no mesmo lugar que era com manjericão. Tipo, era uma coisa muito boa, sabe? Bizarro. Tipo, às vezes tu não pensa, mas, tipo, ainda bem que alguém pensou e foi lá e misturou, porque realmente fica muito bom. Eu acho que a nossa melhor experiência juntos, porque a gente tem quase 3 anos de amizade e a gente adora conhecer cafés, né? Mas ano passado a gente resolveu fazer uma viagem para Curitiba justamente para conhecer as cafeterias de Curitiba. Que são maravilhosas. Não, é incrível. Nossa, foi perfeito. É um lugar assim que a cultura do café especial deu muito certo em Curitiba. E a gente foi num TNT, que é uma competição informal daqueles desenhos no café, as light art, né? E aí foi bizarro, porque a gente se viu naquele meio onde tinha muitos baristas e muita galera conversando. E a gente já tentou fazer isso acontecer várias vezes em Caxias, mas, enfim, em Caxias a coisa ainda acontece um pouquinho mais devagar, né? E aí a gente, Não fala isso, que a gente gosta de um desafio. Né? Eu gosto de fazer um furdum. Nós tínhamos aqui um grupo em que a gente se reunia todo sábado de manhã, assim, pra só juntar a galera e dizer, meu, vamos conversar e, tipo, trocar ideia sobre café, tipo, vamos se unir. A gente já é em poucos baristas Clube aqui em do café. Caxias. A gente já é em poucos baristas aqui, então, tipo, vamos se unir pra gente ter a mesma conversa com o nosso público, porque o café especial não é tanto essa parte de concorrência, é muito de, vamos todo mundo educar o nosso público pra gente conseguir, tipo, ter mais café, pra gente vender mais café, É conseguir parceiro ter... de negócio, Conseguir na ter um verdade, preço né? bom Isso, pra Vamos todo criar a mundo. cultura para todo mundo querer, e daí o cliente vai escolher aonde ele
Exato. O ambiente e a Porque- experiência que ele prefere. Porque, digamos assim, eu trabalho com grão, a Vanessinha trabalha com o mesmo grão. A forma que eu vou fazer o meu café na minha maquininha de expresso e ela vai fazer ali pode ser igual, mas vai ser diferente porque a água que ela vai usar talvez não seja a mesma. Então, exatamente, tu pode ter a mesma experiência em vários lugares, tipo, apenas tendo essa ideia de compartilhar com todo mundo, nem receitas assim, mas só realmente ser uma parada que todo mundo se una pra fazer acontecer. Pra tirar um pouco do senso comum essa ideia de que café bom é café extra forte. Exato. E isso é legal também passado na água fervida, porque senão ele fica frio. Pois é, e aí, quando a gente foi pra Curitiba, a gente viu muito isso, que pelo menos olhando de fora, parecia que o pessoal, eles tinham essa união, né? Eles também têm um grupo no WhatsApp de baristas que tem centenas de pessoas ali, né? Em que eles entram em discussões sobre café, sobre direitos do barista, sobre a profissão, sobre questão salarial, enfim. E eu sinto que falta um pouco isso em Caxias, e aí acaba que fica eu e o Gabi compartilhando experiência juntos. Tá, hoje a gente vai em tal cafeteria juntos, vamos ver qual é que é. Então, quando a gente foi numa cafeteria, a gente pediu o mesmo grão de café, ele pediu quente, eu pedi no gelado, a gente provou os dois, justamente pra ver ali o que muda, né? Depois a gente foi em outra cafeteria que usa o mesmo grão pra provar o expresso que a gente tinha provado na outra. E o expresso estava totalmente diferente, não parecia o mesmo café. Então, é muito legal fazer isso e conhecer e passear. E eu acho que seria muito legal ter mais essa união dos baristas, assim, sabe? Justamente É um pra... desafio pra ti, ó. É, Um movimento pra nós Vamos fazer. juntar. vamos fazer. Vamos juntar. A gente conseguiu Porto Alegre há 2 ou 3 anos atrás. Nossa, foi a nossa primeira viagem junto de cafés. Teve o Café Festival, que foi um domingo lá em imersão do café, assim. Nós conseguimos fechar uma van aqui em Caxias, descemos com todos os baristas pra lá, a gente passou um dia inteiro lá. A gente ainda conseguiu trabalhar na feira, eu ajudei nas palestras, a Vanessinha ficou na parte de vaporização dos leites. E foi muito legal a gente ir pra lá e passar Errado, esse dia. eu não fiquei na parte da vaporização dos leites. Eu fiquei só tomando café de graça e depois passei mal. Tá, Mas foi muito divertido, assim, passar um dia com esse pessoal do café, sabe? E era uma vibe muito de feirinha de ciências da escola, mas era, tipo, muito mais legal porque era sobre café. incrível. Porque tava todo mundo trocando experiência ali, Exato. tentando crescer junto. E aí a Exato. gente criou muito vínculo com os baristas de Porto Alegre também, porque Caxias somos em poucos, assim, a gente não deve ter 10 baristas em Caxias, sabe? E a cidade é enorme. Então a gente criou muito vínculo com o pessoal de Porto Alegre, e é incrível ir em Porto Alegre nas cafeterias, e tu sabe quem que é o barista, o pessoal te conhece também, né? Então é bem divertido. E nossa, o Café Festival foi, assim, uma experiência incrível. A gente tinha café de graça, com vários métodos, e aí tinha café expresso com leite de vegetal e leite integral. Isso E aí a gente também já é uma outra. Já é uma Gente, outra eu acho que eu nunca Exato. tomei tanto café na minha vida. E eu e o Gabi, a gente tinha ido num show um dia antes, a gente foi virado pra Porto Alegre, assim, ó. Meu Deus. Acontece. Uma história pra contar. Histórias que o povo conta. Mas é bem essa questão. Eu acho que como a gente... Não é bem a palavra que eu queria usar, mas... Condicionado é a palavra. Como a gente foi condicionado justamente, não diria nem tomar este tipo de café, que seria um café, me corrija se eu estiver errado, de segunda linha, que acaba que a gente produz um café bom e exporta porque o mercado interno não aproveita. Uhum. E daí, só voltando lá na pergunta da Denise de anteriormente, eu acho que, além da questão do acesso de informação, ali, questões de globalização, a abertura do mercado para marcas internacionais, etc., e a pandemia, que trouxe algo que a gente não tinha E a e facilidade ainda de não tem, experimentar cafés diferentes em casa, com as cafeteiras. isso aí que é o ócio criativo. Então, as pessoas precisavam ocupar a cabeça e foram atrás de informações. E aí isso começa a despertar esse renascer, talvez, desses cafés que até então a gente só tinha aquele hábito de consumir o mesmo tipo de café. Água fervendo, né? Eu lembro até hoje da minha mãe, que ela dizia: esse café ferveu. E eu criei este hábito. Tem 2 coisas que eu sou chato na vida pra tomar: é café e sopa. Não tomo qualquer um. Até, inclusive, fiquei sabendo que tu é meu vizinho. Eu vou te dar umas piscadas lá. Porque tu trabalha no Dude, né? Eu moro no prédio atrás. Eu já trabalhei, não Não trabalho trabalha mais. mais? Ah, tudo bem. Fiquei muito beijo, triste. Dude. Me deram um spoiler errado. Mas, né, eu acho que é justamente isso. É essa questão justamente de integrar, né, os profissionais, que é algo que é
complicado, a gente sabe, em função de N situações. Mas para justamente fazer esse levante, não a nível de criar, que nem tu disseste antes, me fugiu a palavra, concorrência. Concorrência. Sim. Mas fazer um levante no sentido de mostrar para a população que existe um produto diferente e que a gente tem N profissionais ali Que que a gente cada um produz vai muito. literalmente dar a sua cara. E que não é esse bicho de sete... Tipo, obviamente, agora está realmente caro consumir café. Mas não é esse bicho de sete cabeças que as Não. pessoas pensam, tipo assim, nossa, para fazer um café bom em casa eu sou obrigado a ter um método muito caro, sou obrigado a ter uma balança. Não, você pode fazer um café em casa com o seu filtro tradicional, no filtro de pano, dá pra fazer. Tipo, a ideia maior é desmistificar isso, sabe? Tipo, é Exato. acessível, vamos lá. Tornar Porque isso público, A gente literalmente. conseguiu fazer isso com cerveja, a gente conseguiu fazer isso... A nossa gastronomia é muito boa, a gente tem cervejarias muito boas, vinhos muito bons. Então, o café, eu acho que, é como eu falei antes, é mais devagar, mas tá vindo, a galera tá entendendo aos poucos. E é realmente isso, de ter essa paciência e de pouquinho em pouquinho, que daqui a pouco a gente vai ter só café bom. Quer perguntar ou eu posso seguir aqui? Pode, quer seguir? Não, quero saber então, já pensando como business mesmo, tá? Que eu acho que o público que está ouvindo aí, que ou já está no mercado da gastronomia ou quer ingressar e está tentando pensar e entender para que lado vai. Como é que é o mercado para quem trabalha como barista ou para quem vende café? Né? Quais são as opções? Como é que o que vocês conhecem desse mercado? Quais são as dicas quais são os principais desafios? O que é muito legal? Hoje em dia, tanto eu quanto a Vanessinha, assim, tipo, a gente já esteve em posição de estar, tipo, em gerência de uma cafeteria, precisar contratar e tal. E aqui em Caxias, por exemplo, a gente tem mais oportunidades do que baristas formados, assim, como eu te falei, a gente é poucas pessoas que realmente sabem o que fazer um café, por mais que tu não tenha um curso, mas, tipo, de saber operar uma máquina também. Então, hoje em dia, pelo menos aqui na cidade, é algo que tem mercado, sabe? Spoiler. Logo terá, hein? Logo terá. Logo terá. teremos. Especial. E isso é muito bom, porque até quando nós precisamos, assim, tipo, sei lá, surgiu um evento, alguma feira, a gente precisa, você pode correr atrás de qualquer lugar. Quem trabalha com café já está em função de trabalho ou não tem, sabe? Tipo, realmente, aqui é algo que tá crescendo, tá vindo bem, bem bom, assim. É justamente isso. A gente vê muitas cafeterias querendo abrir e eles não querem investir no treinamento dos baristas, sabe? Inclusive, se alguém quiser ser barista, pode chamar eu e o Gabi que a gente dá consultoria, a gente ensina, a gente treina, a gente faz tudo. E logo em seguida já vai aparecer aqui o contato deles, tá? Vai aparecer Contem com a telefone, redes sociais, tá? Para vocês poderem entrar em contato, que é super importante. Então, porque não adianta nada tu investir numa cafeteria, investir num lugar lindo, maravilhoso. Ai, meu Deus, olha que lugar perfeito para tirar fotos. Investir num grão incrível, pegar um grão com notas mais 90, investir em maquinário, pegar as máquinas mais top de linha, investir em um monte de métodos de extração, e aí tu bota um profissional ali que não vai saber o que ele tá fazendo. Então, precisa ter mais esse investimento de barista, e aí volta no que o Gabi falou. Não tem isso em Caxias. Tem muita cafeteria abrindo e querendo barista, mas quem é barista em Caxias já tá trabalhando. Então, aconteceu... Teve uma cafeteria que tu deu uma consultoria uma vez também, que eles estavam meio com o pé atrás, assim, de, será que a gente investe em treinar o pessoal? O que a gente faz? Então, é complicado, né? É que, na verdade, quando tu vai na cafeteria, tu vai comprar o quê? Pois é, tu tá indo pra tomar um café, já não é mais aquela coisa que tu vai tomar um café só numa lanchonete, né? Que tem aquele cardápio enorme com 10 mil opções. Porque o foco não é o café. Que não é o café. Agora, Nesse quando tu vai caso, numa cafeteria, tu espera tomar Quem um fabrica café. o produto que vai ser servido. Eu tem tinha um que- chefe que até brincava, que ele dizia, não adianta tu ter uma Ferrari e não saber dirigir, sabe? Tu É isso. Tu pode ter a melhor máquina, mas se tu não limpar essa máquina todos os dias, vai ficar um café ali dentro dela que vai ficar amargando. O que a Vanessa está dizendo, não adianta tu ter a melhor experiência de entrega de ambiente, de climatização, de decoração, de produto agregado ao café, que é o donut ou o que for que tu vai servir junto, se o teu local é uma cafeteria e o teu café não for bom. E assim, o ser E barista... não adianta exatamente tu comprar
o café bom. Se tu porque não souber tu não vai conseguir valorizar ele. Exato. E a gente sabe que o café especial, ele não é uma coisa barata pra te simplesmente ir ali e fazer um café meia boca. Só que o ser barista, ele também não é só... Ai, tá, eu sou barista porque sei fazer um cafezinho, sei apertar um botão na máquina. Que nem o Gabi disse, tem a questão da limpeza, tem a questão da organização. A máquina de expresso, ela é chatinha de limpar, mas é uma coisa que tem que ser feita todos os dias. É terapêutico. É terapêutica, é uma coisa que tu vai terminar ali no final do dia e tu pensa, falta só limpar a máquina de expresso. Tu tem que saber regular o expresso, tu tem que saber se aquele expresso tá bom, o que precisa alterar, como é que altera. Tem a questão do atendimento ao público, porque querendo ou não, é que nem eu disse antes, tem muito essa questão da conversa do balcão ali do cliente com o barista. Então tu precisa saber conversar. Tu precisa explicar pro teu cliente, identificar que tipo de café teu cliente tem pra conseguir vender bem pra ele, né? Então, não é só, vou ali, beleza, aperto um botãozinho, espero o meu café sair e entrego pro cliente. Eu acho Tem que é todo um muito por divertido trás. essa parte do café também, que tu vira amigo das pessoas que estão ali. Eu tenho clientes... É bem papel do barman, assim. Eu tenho... É bem semelhante. Eu tenho clientes que me acompanham há uns 2 ou 3 anos de cada café que eu estou trabalhando. Eles sempre vão nesses cafés. Tipo, hoje em dia nós somos amigos. Mas assim, a gente se conheceu num balcão de café, que a gente começou a trocar ideia sobre isso. Daí um certo dia falou, vou trabalhar em outro café. Eles começaram naquele outro. Quando eu fui pro terceiro, deve que está vindo uma amizade aí. Aí, tipo, hoje em dia a gente é realmente amigos fora do café. Mas são coisas que, tipo, o café traz. E é muito esse negócio. O cliente tá chegando, tu já sabe o café que ele quer, ele nem te fala. E quando vê, já tá ali o cafezinho dele pronto. Então, é muito legal também tu criar essas amizades, assim, sabe? A gente até brinca que a gente tem um pouco do barista ser um pouco psicólogo, assim, que essa pessoa só quer chegar lá no balcão Quem e faz poder o atendimento conversar. ao público, cara, tu tá Tipo, disposto tu a ouvir. tem que gostar de ouvir e gostar de conversar, sabe? E pra mim isso é uma das partes mais legais, que tu vai sair dali quase todos os dias com alguma história pra contar, algum aprendizado. Isso é uma parte muito legal que vem da profissão, assim, também. Vamos falar um pouquinho, porque a gente falta 5 minutinhos pra terminar o programa, Meu Deus, gente. já? Vocês têm noção de que, Passa Voando. cara, voando. 1 hora é ali, né? Uou. Mas eu queria saber, assim, ó, qual é o café mais vendido hoje? Se ainda a gente tá com aquela... Se ainda é o expresso, né? E quais são as tendências, assim, pro mercado de lançamentos? Como é que vocês enxergam isso? Eu vejo hoje em dia, eu não sei nem se o expresso seria, tipo, ao meu ver, o café mais vendido atualmente. Porque eu acho que a galera tem um pouco de medo de tomar expresso por ser um café, tipo... A gente ainda não tem um padrão. Geralmente as cafeterias seguem uma regra ali do expresso italiano, dele ser, tipo, 60 ml, o duplo, que ele é mais curtinho, um pouquinho mais intenso. Então, a galera às vezes acaba indo no passado, que é um café um pouco mais tradicional, que tu já conhece, que tu vai ali num meio termo que não vai ter erro. Então, ao meu ver, acho que muito do café passado é o querido da galera, assim, atualmente. Eu acho que é complicado definir um favorito, porque isso vai variar de cliente para cliente. É difícil. Porque, enfim, a gente, né, já trabalhou em horrores de cafeteria, a gente já fez muito freela em cafeteria também, então os mais vendidos também vão mudar conforme o tipo de público de cada cafeteria. Então, a questão do expresso ali tem um público muito específico que vai identificar que aquele expresso é bom, que ele é curtinho, que ele é pequeno. Tem um pessoal que já vai achar que é muito pequeno e vai mirar no café mais grande que tiver no cardápio, independente de qual for. Tem gente que só quer tomar um café com leite. Então, eu acho que é difícil determinar um favorito, assim, do pessoal, mas eu acho que além do passado, um cappuccino. O pessoal No inverno, um cappuccino, Não tem cafezinho erro. com leite quente, aqui, ó, é um abraço. E é aquela coisa cremosinha, assim, que parece que abraça, sabe? Mas um cappuccino bem feito, tem isso também. Eu ia dizer, me ajudem a levantar essa bandeira. Cappuccino não vai chocolate. Não, Então, nós é. temos, a gente até fala que o cappuccino, ele dá muita briga, porque tu vai em cafeterias que tem cappuccino brasileiro, cappuccino italiano. Só que, gente, só existe um cappuccino, sabe? Que é a nossa regrinha ali do 1/3 de café, Um terço de leite e um terço de creme de leite. Exato, e é isso. E às vezes a gente entrega um cappuccino, as pessoas olham e perguntam, tipo, nossa, mas cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Mas daí já é outro café. Já um tem... moca, É um sabe? moca. mocatinho. Mas vai aí com cacau e voltamos à canela. questão do ensinando devagarinho, sabe? E botando aos poucos introduzindo Eu isso acho pra engraçado galera. porque é sempre tipo, mas só vocês vendem o café assim. Vocês são o único que tem um expresso desse tamanho. Tem uma história que eu acho que eu já contei pra ti, mas tinha uma cafeteria aqui em Caxias, isso já faz tempo, eu tinha cabelo na época. Que ele era anexo a um posto. Até o nome da cafeteria era um trocadilho, era café com posto. Eu tô ligada. Aham. E tu entrava na cafeteria, tinha uma placa gigante escrita, cappuccino não vai chocolate, obrigado.
Genial. Gênios. Genial. É isso aí. Genial. E falando em tendência, eu acho que os cafés gelados ainda vão ter o seu momento. Vamos conquistar assim. mais a galera. E até agora, como a gente falou antes, tipo, já a galera está escolhendo opções de bebidas sem álcool, drink que não tem álcool, então o café vai ganhar bastante potência nisso. Eu vi que uma tendência bem grande também pro barista são as festas, de fato. Tipo, casamentos, 15 anos, como a gente tem as ilhas de drinks, tem a ilha do café. Do café. Né? Então, eu Sim. vi que isso também, como negócio, para quem está ingressando, é bem interessante. Eu não sou um bartender formado, mas já, tipo, arrisco em drinks, como eu falei. E eu tenho um amigo que ele tem uma produtora e ele tá começando a investir em ter baristas na equipe também, porque ele já ofereceu ali um bar de drinks. Aí, geralmente, é um bar de drinks para adultos e um bar de drinks para crianças sem álcool. E agora vai ter uma opção também de um bar com cafés, tipo, expresso, passado. E é muito legal, tipo, a gente começar a ocupar esses espaços que não tá dentro de uma cafeteria só, porque o café tá na nossa vida. Acho que isso é bem legal. Show de bola. E aí, temos então mais um episódio? Temos mais um episódio. Gostaram, gente, desse Muito. bate-papo? Foi legal. Foi uma declaração de amor à profissão de Eu acho vocês que e ao café. A pior parte é que a gente tem tanta coisa pra falar sobre café, porque realmente é uma coisa que a gente tá sempre aprendendo e é uma área muito grande. Eu me perdi um pouco nos meus pensamentos, assim, porque eu queria falar muita coisa e eu não soube muito bem organizar. Então, se vocês quiserem fazer um segundo episódio, contem com a gente. Mas é legal a gente ter essa oportunidade de falar sobre café, além dos balcões de cafeteria, né? Da gente poder ter mais um espaço pra poder falar sobre Poxa, isso, que é uma profissão que a gente ama. O Gabriel, o barista lá de uns anos atrás, eu tipo, eu acompanho podcast de café e coisa assim, e eu jamais imaginava que a gente ia ter a oportunidade de estar, tipo, Olha aí, sendo ó. entrevistado e falando sobre café. Tipo, E em muito obrigado pela Caxias! oportunidade também, Ai, né? obrigada. Muito legal, gostei. Esse é o objetivo, sabe, do Pode Cozinhar. A gente entende que a cozinha, sempre falo isso, Uhum. como a gente apresenta o Pode Cozinhar. Ela é muito mais do que descascar cebola, entende? Do que essa ação do cozinhar em si, né? Todo o ecossistema. Tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo até tu chegar e entregar o prato, né? Ou entregar a xícara de café ou o copo de café. Tem Sim. muita coisa antes disso. Então, como é que a gente prepara as pessoas? Como é que a gente entende o mercado? Quais são as oportunidades? A gente quer que... Falando dos nossos alunos, né, da área da gastronomia aqui do Senac de Caxias, a gente quer que eles ingressem numa profissão de forma sustentável, que aquela profissão dê sustento para eles, bem nesse sentido, né? Então a gente tem que demonstrar, apresentar ao menos as oportunidades, as opções para onde ele pode ir, no momento que ele está se experimentando ali nos bancos escolares, na verdade, né, na pia escolar, no fogão escolar, que ele consiga ter uma ideia geral. E eu acho que essa é uma forma da gente trazer muitos temas e muitos assuntos. Eu sempre falava isso porque o pessoal perguntava, agora que tu se formou em gastronomia, tu vai participar do MasterChef, tu vai trabalhar em restaurante. Eu dizia, não, eu quero trabalhar com café. Ai, mas tu investiu 4 anos numa faculdade, não sei o quê. Não, mas eu quero trabalhar com café. Mas o café também é gastronomia, É parte disso Exato. também, sabe? Às vezes as pessoas elas não fazem essa Tu conexão. conseguiu achar o My Lord no café? Consegui. My Lord é piada interna. Aham, tá. Entre parênteses aí, gente. Mas, o que a gente falou do spoiler ali, a gente vai preparar toda a nossa escola para ampliar um pouco mais os produtos. E o barista é um dos cursos que a gente quer ver se a gente já consegue, talvez até para o segundo semestre, né? Tem Então, 2 baristas bem Com capacitados. certeza. Oi, Senac. com certeza, e o Matheus, ele já faz essa curadoria de quem vai vir conversar com a gente. Oi, Matheus. Porque ele é o coordenador da área, a gente já sabe com quem a gente vai. Então, a gente vai conversando com as pessoas para entender. E vão ter muitas novidades. Então, com certeza, em cada episódio tem alguém que vai, né, Vai estar que presente. estará, né, nos próximos cursos ou que já esteve, né? Então, lá a gente das conversas sobre a vigilância sanitária, que é extremamente importante, A Daiane. até querida. lançamento de novos produtos e tendências, todas vão ter que estar aqui contempladas, porque esse é o mundo da gastronomia. E é isso que a gente quer apresentar. É um trabalho Então, muito massa. Foi muito legal, gente, ter vocês aqui. Oh, Espero que feliz. vocês tenham curtido
tido essa experiência, Eu adorei. aproveitado. A gente se encontrou ali embaixo na subida, né? E já veio conversando e eu já senti que ia ser um programa muito legal. Agora eu quero pedir muito que vocês deixem todos os endereços de vocês, convidem quem está assistindo para ir visitar os espaços aonde vocês atuam. Pode olhar para a câmera, pode deixar ali o telefone, rede social. Posso começar? Vai lá. Então, eu sou gerente da Donuts Punk, eu tô afastada do serviço no momento porque eu tive que fazer uma cirurgia na coluna. Então, vocês podem ir, vocês só não vão me encontrar lá, mas eu posso garantir que toda a equipe vai ter o treinamento necessário para fazer o atendimento e o cafezinho bom. A gente tem a nossa sede na Augusto Pestana, quase no finalzinho ali, perto do Shopping San Pellegrino, e a gente tem um quiosque na entrada do Shopping Világio, de frente pro Carrefour. E ambos os lugares vocês vão encontrar o melhor donuts de Caxias. E isso não é só porque eu trabalho lá, é porque realmente é muito bom. E cafés incríveis, a gente trabalha com o grão da Primeiro Ato, que é uma torrefação aqui de Caxias. E um grande beijo pro meu amigo Thiago, que torra os cafés. Então, eu não estarei lá, mas vocês podem garantir que uma partezinha de mim vai estar, porque fui eu que dei o treinamento pro pessoal do café. Qual é o teu contato? É verdade. Meu Instagram é nxdd de dado S. Aí esses jovens colocam um monte de letra NXDDS. DDS. Muito É, bem. é que o meu apelido entre os meus amigos mais antigos é Nedes, mas eu troquei a letra E por um X e ficou. Jovem. jovens. Bom, eu, como eu já tinha falado, sou o Gabriel. O meu arroba é Gabi do Café. É bem fácil, é G-A-B do Café. Atualmente eu tô trabalhando com curso, evento, consultorias, então eu não estou em nenhum lugar físico. Mas é só me chamar que a gente pode... A gente faz Aí, o acontecer. café. Vamos tomar um café, vamos falar de café, no que precisar. E Estamos tudo aí. gera negócio, porque a gente tem aí uma rede enorme de parceiros de restaurantes e etc. que podem agregar Inclusive, esse se serviço. Não tem A ainda. gente pode ficar falando 3 dias sobre café. Sobre que é café. bem tranquilo. Inclusive, se alguém nos encontrar em cafeterias de Caxias, de Porto Alegre, de Curitiba, onde for, porque a gente realmente não por sabe aí. não sabe andar de separado, né? Vocês podem parar pra conversar com a gente, falar sobre café que a gente vai adorar. Só tem um tempo, né? É. Tem um tempo. Exato. Gente, então foi um prazer estar com vocês aqui. A gente Eu acho que agradece. pra finalizar eu queria bater numa tecla que a Vanessa comentou, que é a questão do treinamento, né? Então assim, gente, sempre vale a pena investir no treinamento, sempre. Ah, mas é que se eu treinar a Vanessa daqui 2, 3 meses ela vai pedir demissão, vai para outro lugar. Ok. Só que se todo mundo tiver essa mentalidade, o Senac tá aqui para ajudar também. Se todos tiverem essa mentalidade, a Vanessa vai embora, mas vem o Gabriel que também tem treinamento. Então o ciclo se mantém. Eu não preciso iniciar ele do zero. Eu vou iniciar ele no 6, 7, porque daí eu preciso ensinar, né, as manias do meu estabelecimento. E lembrando Mas... que sempre o foco é no atendimento à expectativa do cliente. Exato. E se durante 2 meses tu não treinar ninguém, o teu cliente não vai ter uma boa experiência, ele não vai voltar. Então, antes que o teu cliente tenha uma baita experiência naqueles 2 meses que a pessoa tá contigo, Então, vale a pena. E O uma Senac tá aí prova pra isso. viva é isso que a gente falou antes. Os clientes nos seguem. Então, se É a gente isso aí. sair dali e eles gostarem de nós, eles vão ir com nós. Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, gente. Arroba. Meu arroba é Troglio36, é só porque meu sobrenome é complicado. Mas, enfim, me procura no Instagram do Senac também, a gente tá aí pra ajudar. E estamos com cursos novos na grade, procure lá, macarrons, né? Delícias Pizza com de fermentação natural, Várias coisas. tá? Eu acho que E eu vou aí? fazer, porque agora que eu tô parada em casa, eu preciso me internar. Olha aí, ó. É, isso aí. E eu sou Denise Sefrim, diretora do Senac aqui de Caxias. Meu arroba é Denise_Sefrim. Mas acesse com certeza e curta lá o arroba Senac Caxias do Sul, porque todas as notícias que a gente tem sobre novos cursos, sobre oportunidades, todas as novidades do mundo da gastronomia, tu vai encontrar lá na página do Senac. Aproveite também e acesse o nosso site para ver todos os cursos além dos cursos da gastronomia, porque tu vai conseguir enxergar várias oportunidades, inclusive cursos do PSG, que são os cursos gratuitos, que já tem vários abertos, alguns da área da Alguns da gastronomia. área da Acho que tem gastronomia, a gente padeiro, tem confeiteiro. A gente tem confeiteiro aberto, cozinheiro,
tem o auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha, gente. E eu acho que quando for pro ar, o Açougueiro já vai ter fechado. Acho. É, Não, mentira, vai estar aberto. Açougueiro também, viu? Então são muitas oportunidades, mas fica ligado aí no podcast e assiste os outros, se tu não viu pra trás, pra conhecer um pouco mais sobre o mundo da gastronomia que, te digo, é apaixonante. Foi um prazer dividir essa 1 hora com essa dupla sensacional aqui e com o meu colega show de bola, Matheus. E a gente te espera no próximo Pode Cozinhar, tá certo? Espero que tu tenha aproveitado todas as informações sobre o café e ao desligar aí, tu vá tomar o teu cafezinho, que a gente vai fazer isso, com certeza. Um beijo e até o próximo.